Meus amigos, que ano triste, né? Que ano triste. A cor certa de vestir aqui era o preto, né? Devido ao luto que a gente tem pelo que aconteceu com o Fortaleza esse ano. Como é proibido blusa preta nesse canal aqui, isso não vai acontecer. Mas que ano terrível. Pra você, responda aí, quem teve mais culpa? Quem foi o cara que é mais culpado por esse ano tão difícil? Pra você, o que foi o pior, tá? Eu não tô falando dos resultados, não. O pior foi o rebaixamento, com toda certeza. Eu tô falando o que foi o erro pior que fez com que tudo desandasse. Como um time que terminou em quarto lugar no Campeonato do Brasileiro do ano passado foi rebaixado no outro ano. Passou vergonha o ano todo. Vergonha em cima de vergonha. Como pode? Pra você, o que foi? Vou deixar o tempo de você deixar o seu like enquanto eu dou um gole na água e já volto com vocês. É isso aí, tá? Muita coisa que a gente queria falar, o Futebolês fez um ótimo trabalho e trouxe um resumão aqui pra gente. Do auge à crise, né? Da Série C à Libertadores, da Libertadores à Série B. Nós, historicamente, gente, a gente sabe que o Fortaleza, ele não vai muito, né? Ele é meio doido, ele dá altos e baixos. Vivemos um alto que quase foi um título da Sul-Americana. Brigamos por um título brasileiro ano passado, por mais que a gente sentia que não tinha força, mas até a antepenúltima rodada a gente tinha chance. Chegamos na semi da Copa do Brasil, mas o nosso auge foi só isso, não teve títulos. Teve grandes participações, 3 Libertadores. Agora estamos em queda. Até onde? Não sabemos. Fortaleza hoje é uma incógnita, né? Mas esperamos que a próxima vez que o Fortaleza decole, seja algo ainda mais grandioso. Então eu trouxe aqui o Futebolês para nós algumas fotos de referências muito boas, né? De coisas que aconteceram que a gente, poxa, como é que pode, né? Na primeira foto, né? A primeira decepção. Nomes de peso, né, gente? O Fortaleza apostou alto no mercado e anunciou contratações como Paul Fernandes e Davi Luiz. Quem diria que daria certo, tá? O Paul Fernandes, todo mundo amou. Todo mundo disse o capitão do Boca. Davi Luiz não teve tanta aprovação, mas eu mesmo achei que ele iria ser perfeito com a camisa do Fortaleza. Ele ia ser o xerifão. Ele ia chegar ali, ele iria organizar, tá? Que todo mundo iria receber, porque diziam que era um cara muito boa praça. Contratou outros jogadores em fim de contrato. Jogadores já, sabe, aqueles já no finalzinho, já em decadência. E foi aonde começou a dar tudo errado, né, futebolês? Foram fazer uma pré-temporada nunca vista, né? Foram para a Orlando Cup, foram para Miami, foram para os Estados Unidos. Foram, em vez de treinar sério, dar uma passeada. É lógico, né, gente? Eles foram... Se o Fortaleza tivesse ido bem, ninguém nunca ia falar nisso. Mas não dá para entender que um time que teve tantas lesões, tanto jogador machucado... Todo mundo diz, é o time que mais poupa. O Fortaleza é o time que mais poupa, que mais reveza. E era o que tinha mais machucado. Pré-temporada muito mal feita. Tá? No estadual, né? Perdemos pro Ceará, entregamos o bi pro Ceará. Lembramos, a final entregue. Paul Fernandes expulso no primeiro jogo. Gaston Ávila expulso no comecinho do segundo tempo. O Canal jogou o segundo tempo todo com um jogador a mais. Triste ali, triste fim para um time que podia, quem sabe ali com aquele título, ficar com mais confiança, passar mais confiança, mais moral pro Vojvoda, que vinha jogando muito mal o time. Depois tivemos outro vexame, um dos piores que eu já vi nos últimos anos. Fomos eliminados pro Retrô, o time que foi rebaixado para a Série D na Copa do Brasil. Olha o time que a gente foi eliminado. Olha o time. Olha aí, gente. Tinga, Diogo Barbosa, Pikachu. Esse é o time que terminou, tá? Pikachu, Caleb, Kevin, Mancha.
Marinho, Davi Luiz, Martínez e Lucero. O time que terminou aí a partida, que foi para os pênaltis, né? Perdemos para o Retrô. Chegamos em crise, né? Resultados ruins se acumulavam, o desempenho preocupava. Perdemos para Alto, perdemos para Souza na Copa do Nordeste, passando vergonha em cima de vergonha. Lembrando, aqui contra o Retrô, para mim um dos principais erros desse ano, a não demissão do Vojvoda. Poderia ser o Guardiola, poderia ser quem fosse, mas o time ser eliminado pelo Retrô em 2 partidas, e o pior, o Retrô tocando a bola como se fosse o Paris Saint-Germain, o Vojvoda não podia ter continuado ali. Tava claro que ele tinha perdido o elenco. Tava claro que tinha panelinha. Tava claro nesse momento aí. Tá, gente? Chegou ao fim, né? Ele poderia ter sido demitido contra o Santos. Fortaleza teria contratado outro treinador. Teria passado um mês treinando, um mês mudando o elenco, mas não. Marcelo Paes decidiu manter o Vojvoda, sabendo que logo após a parada teríamos Bahia e Canal, e que teria chance de perder, porque o Vojvoda era muito freguês em clássico. O Vojvoda que conseguiu coisas absurdas, não sabia jogar clássico. E mais uma decisão errada, mantém o Vojvoda para demiti-lo após a derrota para o Canal. Abre aspas para o Vojvoda, que fez um trabalho péssimo esse ano, mas é um ser humano maravilhoso. Maravilhoso. Se tem um cara que um dia eu gostaria de ver de volta, agora não. Daqui uns 2, 3, 4 anos, ele mais maduro. Quando eu falo mais maduro, mais ligado em jogador mala, jogador picareta. Esse é um ser humano tão bom que protegia todo mundo, era igual um anjo que queria proteger a todos. Vou botar esse pra correr, o Vojvoda dizia, não. Quero contratar esse, o Vojvoda dizia, os que tem aqui é melhor. Era apegado, era um ser humano fantástico. Esse é um cara que tem meu respeito mesmo, tendo errado tudo esse ano. Veio a Libertadores. Fortaleza praticamente, né, se classifica, gente, de forma culposa, sem jogar nada. Veio a contratação de Renato Paiva, não prestou pra nada, 10 jogos, 1 vitória, passamos muita vergonha e muita raiva. Ei, você que vai pra ali, a bola vai pra cá, e você cheio de palavreado, botando muita moral nele. Deu tudo errado. O Paiva foi mais um erro desastroso de Marcelo Paes para esse ano. Tá? Renato Paiva, o Leão não consegue engrenar sequência. Aliás, uma boa sequência com o Renato Paiva, mas de derrotas. Desculpa, gente. Uma sequência de derrotas. Fortaleza de Renato Paiva já entrava em campo derrotado, cabisbaixo. Se o jogo começasse 2-0 pro Fortaleza, era capaz de o time ainda virar. Era o time de Renato Paiva. Aí veio o Titã, Martim Palermo, para tentar renovar as nossas esperanças, né, gente? E conseguiu um baita resultado o Martim Palermo. Palmas para Palermo, que nos deixou. Chegamos na última rodada precisando só de si, só de vencer. Mas quis o destino no tapetinho do Botafogo contra um time altamente qualificado, precisando vencer o jogo. O destino foi cruel, porque a gente saiu da zona na penúltima rodada para entrar na última. O destino machucou o torcedor do Fortaleza. Foi muita cipuada nas da gente. Tá, a última esperança, uma reação tardia, embala melhores resultados no Brasileirão. O Leão sai do Z4 na 37ª rodada. Lucas Sacha passou o ano todo dizendo que tínhamos que sair na última. Saímos na penúltima. Que piada do destino contra a gente, né? Fomos rebaixados na última rodada, o destino se confirma e o Fortaleza cai para a Série B após passar 7 anos consecutivos na elite. E por último agora, né, para piorar tudo, Marcelo Paes diz que fica, poderia ter feito outras maneiras, saído depois do Botafogo. O correto era ele ter ficado até o final do ano, ter colocado o Fortaleza de volta na Série A. Isso era o correto, isso era o que o torcedor queria. E ele fez da pior forma. Depois de dizer que ficava, depois de fazer lives, depois de animar a torcida. A nossa torcida estava em êxtase, Marcelo. Por isso que tá todo mundo com ódio dentro do coração. Porque a nossa torcida estava em êxtase. Porque por mais que a gente tivesse caído, a gente ainda estava na esperança. Somos o favorito, vamos chegar lá, vamos voltar, vai ser um bate e volta. E hoje o torcedor não tem mais certeza de nada.
Dirigentes estão indo embora, jogadores saindo. Eu até tô gostando das contratações, novo CEO, mudanças na diretoria, demissões no clube, acabou o futebol feminino. O torcedor tá muito preocupado. Mas eu pergunto pra você, o que você acha que aconteceu? Pra mim, disparado, o maior culpado, Marcelo Paes. Ele é o cabeça do projeto, ele tomou decisões erradas na hora errada, fez acontecer o que aconteceu com o Fortaleza. Não há perdão no futebol, não há perdão, as pessoas não perdoam, Marcelo. Depois, pra mim, Paiva e Vojvoda, tá? A comissão técnica foi muito mal, esses dois. Muito mal, tá? Ficaram jogos demais. Em terceiro, pra mim, o elenco. Que mesmo podia estar rachado, podia estar brigado, podia estar o que fosse, não tinha salário atrasado. Vocês foram eliminados pelo Retrô, elenco. Jogadores meia boca. Jogadores, sabe, que não estavam nem aí pro Fortaleza. É claro que não é todos. Então eu não vou chegar aqui e dizer elenco isso, elenco aquilo. Mas tinha jogador com safadeza, tinha jogador com pilantragem. Isso é muito triste. Pilantragem com quem paga seu salário. Um dia a verdade vem à tona. A gente vai saber todos que foram e a gente vai poder falar aqui. Pra você, torcedor, quem foi o maior culpado desse ano tão terrível do Fortaleza? É claro, eu não falei tudo, né? Teve a saída do Alex Santiago, a saída do Bruno Costa, o Paes custou a contratar, o Papelinho veio, não deixaram o Papelinho trabalhar, porque o Vojvoda não deixava, o Vojvoda era pegado ao jogador. Cara, teve tanta coisa que dava 20 minutos de vídeo, eu já tô com 11h30. Mas diga pra você aí o que foi o pior pra você nesse ano do Fortaleza. Feliz ano novo a todos, Deus abençoe o 2026 do nosso Leão. Fala galerinha, passando aqui para falar para vocês ó, da leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande. Ajude comprando na Leão 1918. Valeu!